Olá, meus queridos amigos e amigas. Hoje nós vamos falar sobre o poder do desapego. Existem algumas pessoas que têm muita dificuldade em terminar relacionamentos, em lidar com o luto, em fazer aquela faxina no guarda-roupa e se desapegar de objetos pessoais. Nós vamos entender hoje por que isso acontece e como lidar com isso. Na verdade, se a gente for pensar bem mesmo, toda a nossa vida é formada por ciclos. Ciclos que começam e ciclos que terminam. Por exemplo, o dia começa, o dia termina. A semana começa, a semana termina, mês começa, mês termina. Nós temos 4 estações do ano que começam e terminam. Então, tudo em nossa vida, ela tende a começar e terminar. Nós temos muito prazer em começar os ciclos, então a gente festeja os ciclos, a gente festeja o início de um relacionamento, a gente adora fazer festa na inauguração dos novos negócios, a gente festeja o nascimento das crianças, mas a gente tem muita dificuldade, principalmente aqui no mundo ocidental, em fechar os ciclos. Então a gente tem muita dificuldade em lidar com o luto quando alguém morre, a gente tem muita dificuldade em lidar com as falências das empresas, a gente tem muita dificuldade em lidar com o término dos relacionamentos e aí vem todo aquele sofrimento, né? E por que isso acontece? Porque nós estamos muito apegados àquela situação que nós criamos aqui na nossa cabeça, né? Então, quem é que sofre? Sofre quem insiste em permanecer num ciclo que já acabou. Por exemplo, se nós estamos no inverno e eu me vesti como se eu estivesse no verão, o que acontece? Eu vou sofrer de frio, certo? Porque aquele ciclo já terminou, certo? Outra situação que traz sofrimento, né? É quando um filho, por exemplo, já tem uma idade adulta, mas ele quer ainda se comportar como criança. Então, ele não quer trabalhar, ele não quer se responsabilizar, ele ainda quer se comportar como se ele fosse uma criança pré-adolescente, né? E isso é um problema, isso traz sofrimento não só para a família, como também para ele. Outro exemplo que eu posso dar é o seguinte: é quando a gente insiste em permanecer em relacionamentos que já terminaram. Eu não sei se já aconteceu com você, de você estar assim super apaixonado por uma pessoa dentro de um relacionamento, aí a pessoa vira para você e fala assim: olha, eu não quero mais estar com você. Para nós que estamos lá, todos envolvidos, o nosso ciclo não acabou ainda. Mas para outra pessoa, aquele ciclo já acabou. E é muito frustrante para quem fica preso nesse ciclo que já terminou, porque não consegue canalizar aquela energia para lugar nenhum. É extremamente frustrante, então dá muita tristeza, muita revolta, muita raiva. E a raiva, o rancor também nos aprisionam, né? Então, o que a gente tem que entender é que as situações, elas são cíclicas. E que tudo que começa termina, assim como a nossa vida. A gente nasceu e uma hora a gente vai morrer. E se a gente entender que as situações das nossas vidas, elas são realmente passageiras, a gente acaba aceitando um pouquinho mais. Isso não significa que a gente não vai se apegar a ninguém, que a gente não vai viver e amar ninguém ou usar as pessoas. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é justamente da gente poder viver melhor as situações que a vida nos traz. Então, o sofrimento acontece quando a gente fica preso a uma imagem na nossa cabeça. Então, de onde vem? Vamos entender um pouquinho mais essa questão do apego. Por que o apego acontece? Ele acontece por 2 razões básicas. A primeira é porque nós buscamos a felicidade. Então, nós somos seres que queremos muito ser felizes. Por conta disso vem a segunda questão, que é o medo do sofrimento. Então, como nós não gostamos de sofrer, todas as situações ruins, elas ficam meio que como um trauma. E a gente fica fugindo de situações que nos fizeram infeliz de alguma forma. Então, é como se a gente ficasse arisco, né, a qualquer situação, e a gente cria então uma imagem do que seria a perfeição. E aí a gente cria aquela imagem de que, e nos fechamos dentro de um quadradinho, de que a minha vida vai ser boa se eu tiver um emprego para eu pagar minhas contas, se eu tiver uma casa, se eu tiver um carro e se eu tiver filhos. Então a gente se prende nesse quadradinho, até o ponto que a gente se mata para trabalhar e conseguimos então criar esse modelo. Quando a gente cria esse modelo,
a gente fala assim, bom, então agora eu estou pronto para ser feliz. Aí alguma coisa errada acontece. Né? Ou a gente perde a casa, ou perde o carro, ou alguma coisa, a filha fica grávida antes da hora, quer dizer, alguma coisa desconfigura aquilo ali. Né? E a gente começa a perceber que a nossa felicidade, ela é passageira. Né? Então, o que a gente precisa aprender desta lição? Né? A gente tem que aprender que sofre quem insiste em permanecer naqueles ciclos. E quem é feliz, então, nessa situação? É aquela pessoa que aceita a dinâmica da vida. Todo tempo a nossa vida é dinâmica. Por exemplo, nós mudamos o tempo todo. Nós não somos mais aquela mesma personalidade que nós éramos quando tínhamos 10 anos. Então, se você fosse se descrever hoje, você vai se descrever como uma pessoa diferente. Talvez se eu fosse me descrever como quando eu tinha 10 anos, eu ia me inscrever como uma menina que estuda, que é filha de fulano, ciclano. Hoje eu posso me inscrever como uma psicóloga, que trabalho para empresas, que faço palestra e tudo mais. Então, nós mudamos enquanto personalidade, enquanto pessoas, e por que não as outras pessoas também mudarem? Né? E quando a gente aceita essa dinâmica da vida, de que tudo é meio que uma onda e que tudo que sobe, desce, que tudo começa, tudo termina, e nem sempre os ciclos se combinam, né? Às vezes o seu ciclo termina antes do ciclo de relacionamento, né? Você termina antes do que o outro. Às vezes dá esses descompassos. Mas quando a gente tem essa compreensão, as coisas ficam mais fáceis, porque aí vem o momento do perdão. Né? Quando a gente não aceita que os ciclos acabam, vem o rancor e vem a raiva ou vem a culpa, e esses sentimentos, eles aprisionam a gente psicologicamente num tempo que já foi, que é o tempo passado, e nesse tempo a gente não consegue atuar, porque ele já foi. Né? Então a gente só consegue atuar no momento presente, e o que nos liberta para o futuro é justamente esse perdão. Se por acaso alguém nos magoou, se o ciclo de outra pessoa acabou antes do nosso e a gente ficou lá um tempinho sofrendo, tal, pelo fora que a gente levou, tal, se a gente tiver um pouquinho dessa compreensão, a gente respeita um pouquinho mais o sentimento do outro e a posição do outro, e a gente começa a entender o porquê que a pessoa agiu dessa ou daquela outra forma. Tá legal? E aí sim, a vida fica muito mais leve, a gente começa a viver a vida sem tantas expectativas, a gente já consegue respeitar mais o limite das outras pessoas, e aí a gente passa a aprender a querer bem e fazer coisas porque a gente quer e não porque a gente espera algo em troca. Então a vida se torna muito mais leve e nós nos tornamos pessoas muito mais felizes também, mais fáceis de lidar. Então esse é o ensinamento que o poder do desapego traz para a gente. Então, se a gente conseguir exercitar um pouquinho melhor isso de uma forma consciente na nossa cabeça, pronto, eu acho que nós já estamos fazendo um bom investimento para o nosso futuro. Então, obrigada por você nos acompanhar. Você que gostou do conteúdo, clica aí para se inscrever no nosso canal. Estamos sempre com novas informações o tempo todo. Se você tiver alguma dúvida com relação ao comportamento, deixa aí escrito nos comentários ou então manda a sua pergunta para o nosso canal do YouTube, é o nosso canal interativo. Você faz a pergunta e eu respondo por aqui. Você entra no site www.meiricamia.com, deixa a sua pergunta lá por e-mail e a gente responde aqui pelo canal, tá legal? Um grande beijo para você e até mais! Olá, meus queridos amigos e amigas! Existem algumas pessoas que sentem muita dificuldade em terminar relacionamentos, em se desapegar de questões materiais ou até de sofrimentos. Você quer aprender como se desapegar das coisas? Clica aqui no nosso canal. Não. Olá, meus queridos amigos e amigas. Você tem dificuldade em terminar relacionamentos?